Eu vou compartilhar a tela com vocês. O nosso texto tá lá em João 5, de 1 a... Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existia ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cego, coxo, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo momento, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus aos que foram curados: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o leito e anda. Perguntaram-lhe: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, já que está curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Amém? Gente, esse texto é maravilhoso. Eu me vi aqui nesse texto. Eu me vi nesse texto de Betesda. Vamos entender o lugar, o que está acontecendo, né? Estava acontecendo uma festa em Jerusalém, provavelmente a festa da colheita, e Jesus estava em Jerusalém. Jerusalém era o local onde os judeus faziam suas grandes festas, né? O povo ali se reunia para cultuar. E Jesus saiu desse cenário de festa um pouco, né? E foi nesse tanque. Então vamos entender. Esse tanque que a palavra fala aqui, vamos lá, vamos pegar desde o versículo 2. Ali existia um tanque de 5 entradas e que ficava perto do portão das ovelhas. Eles falam que são 5 pavilhões para baixo, porque a água está no baixo, né? Então, eu imagino, sabe ali aquela região de São Vicente, tem uns hotéis que você tem aqui, né, o térreo, aí você vai lá, eu vou no 5º andar, você pensa que vai subir, você desce. E esse lugar era mais ou menos assim. Então, ó, descia, tá vendo essas escadas aqui? 5 pavilhões abaixo. Ó, isso aqui são ruínas, tá, gente? Mas tá aqui ainda o tanque e olha lá. Então, se Deus quiser, um dia eu vou visitar aí. E aqui tava o homem, né? E ficava muitos aqui. Então, ó, diz o texto, perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos que esperavam o movimento das águas. Gente, essa porta das ovelhas que fala aqui é uma porta bem pequena que passavam as ovelhas para a entrada do templo para ser realizados os sacrifícios da época.
tá certo? Então, só para esclarecer que fala que esse tanque ficava perto da Porta das Ovelhas. Que era 5 andares para baixo, e ali tinha toda sorte de enfermo. Aqueles que não tinham cura na época, então o texto fala que eram cegos, aleijados, né, os paralíticos, pessoas que não tinham recurso naquela época à medicina. Então, não se fala muito, não tem assim muito detalhes sobre esse anjo que descia e agitava a água de tempo em tempo. Não sei se é de semana em semana, de ano em ano, não sei te dizer. Ou se alternava uma semana, um ano, um mês, não dá para dizer aí. Mas que acontecia, tá certo? E interessante que gerou uma espécie de corrida para ver quem entrava primeiro no tanque, porque o primeiro que entrasse seria curado. Então, começou uma corrida, né, alucinada por essa bênção. Como era necessário entrar o primeiro no tanque, os religiosos da época administravam esse lugar. Lá no verso 10, ó, por isso os líderes judeus disseram a ele, hoje é sábado, e aí começa tal. Então tinha um controle daquele tanque ali, tá certo? Tinha sim. E pessoas mais importantes, mais privilegiadas, pessoas que tinham ajuda, pessoas que podia contratar uma pessoa que falasse assim, olha, quando você vê o primeiro momento, você joga. Contratava 1, 2, sei lá, quanto pudesse pagar. E a gente pode ver isso no verso 7, que diz assim, ele respondeu, eu vou colocar o texto aqui para ficar mais fácil para vocês, tá? Aqui. Então, o verso 7, se vocês tiverem também com a Bíblia, pode ver. Ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Então, a gente está para entender um pouco, para chegar até no que Jesus pergunta, como é que é a história. Então, tinha essa competição, as pessoas mais abastardas poderia contratar pessoas para colocar dentro do tanque. E essa pessoa que Jesus vai ao encontro é um retrato de miséria, de pura miséria. Uma pessoa que não tinha ninguém que o ajudasse, que o ajudava ali, né? O texto fala que ele estava há 38 anos nessa situação. 38 anos é bastante tempo, esperando a oportunidade. E ele, interessante que mesmo ele estando lá no fundo, né, não próximo ao tanque, ele não desanimou, ele continuou indo. Ele não ficou em casa. Porque em casa ele tinha menos chance do que onde poderia estar o anjo do Senhor, a presença do Senhor. Então a gente estava vendo já algumas coisas interessantes aí desse texto, tá certo? Então vamos lá. Para alcançar o milagre, precisamos estar no lugar certo, tá? Então, ele saiu do comodismo, ele não ficou em casa, de alguma forma ele foi buscar o milagre dele, e aquele milagre que acontecia era nesse tanque, então ele foi até lá. Um lugar que manifesta a presença de Deus, e o nome Betesda significa casa de misericórdia. Eu vou colocar aqui para vocês. Casa de misericórdia, quer ver? Aqui. Então, ó, casa de misericórdia divina, chama Betesda. E a igreja hoje é uma casa de misericórdia, é um lugar que aceita qualquer pessoa que entra nas igrejas, né? Então, às vezes até as pessoas falam, mas antes roubava, matava, se prostituía, era mal, era isso. Aí foi para a igreja e hoje fala que ele é modificado, transformado. E as pessoas criticam. Ué, mas então tinha que continuar naquela vida que prejudicava a si e ao outro? Mas que bom!
que, né? Então, a igreja é a casa de misericórdia. Deve ser a casa de misericórdia. Lá a gente busca também a presença de Deus, tem comunhão com as pessoas, oramos juntos, ouvimos os problemas um do outro e percebemos também que Deus opera na vida das outras pessoas, vemos os testemunhos, né? Então, a casa de misericórdia. Também há um tempo certo para acontecer o milagre, né? Não basta só estar no lugar certo, mas é preciso esperar o seu milagre. Não desistir, acreditar naquilo que você está buscando. Acredita, porque qual é a outra opção que temos? Qual é a outra opção? Não é verdade? Lá em Eclesiastes 3:1 diz assim, ó, tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não sou eu que controlo o tempo. Não sou eu. Que posso só viver da melhor maneira no tempo. Mas não controlo o tempo. Mas há um tempo certo para todas as coisas. Então, toda promessa passa por um teste, o teste do tempo. Abraão esperou 25 anos para nascer Isaac. Olha, 25 anos para nascer Isaac. José no Egito, gente, quanto tempo ficou esperando para ver a sua família? Ficou preso mais de 2 anos, não é? Ficou lá no poço, foi escravo, mas ele sabia que tinha uma promessa na vida dele e ele não desanimou. Bom, o paralítico, 38 anos esperando na beira daquele poço. Gente, 38 anos. Não desistiu da sua promessa. Ele não desistiu. Olha, às vezes a gente fica um mês, uma semana, fala, vou largar de mão isso daí. Não, abortei a missão. Não dá pra mim, não. Não, gente. Não. Se você tá buscando, continua acreditando. Investe na fé. Não desiste da tua promessa. Não faça isso. Temos que ir à pessoa certa. Ir a Jesus. Olha só. Não é qualquer pessoa que vai te ajudar. Às vezes a gente fala das nossas dificuldades, dos nossos problemas para 1001 pessoas. Mas não falamos para a pessoa certa. Lembra de Maria, quando falou para Jesus no estudo passado que, acabou o vinho. Ela foi falar com a pessoa certa. O paralítico buscou a pessoa certa, o Senhor. Por quê? Porque de alguma forma ele estava buscando a Deus. Porque ele estava indo lá no poço de Betesda. Ele estava indo. Então, de alguma forma ele estava buscando o seu milagre, a sua promessa. E o clamor dele foi ouvido de uma forma muito especial. Jesus foi seu encontro. E aí, Jesus deixa a festa que está acontecendo na cidade, vai naquele lugar. Vamos pensar nesse lugar, gente? Como era esse lugar? Esse lugar não era cheiroso. Porque ali havia todas as enfermidades, todo tipo de doença, incurável. E as pessoas ficavam ali. Imagina só. Os aleijados sem poder ir no banheiro, numa cisterna, no lugar, fazer suas necessidades. Imagina. Então tinha cheiro de tudo de excrementos ali. Eles acabavam se alimentando ali mesmo. Porque ficavam dias e dias. Esse homem estava 38 anos esperando. Mas Jesus foi ao encontro dele. Jesus se preocupa com o sofrimento humano. Jesus se preocupa com você aí, comigo aqui. Você é importante para Jesus. Aí, Jesus vai ao encontro dele. Interessante a pergunta de Jesus para ele. Então, o verso 6 diz que Jesus o viu deitado, né?
sabendo que fazia muito tempo que estava ali doente, perguntou para ele, né? Você quer ser curado? Olha que pergunta interessante. E mais ainda curiosa é a resposta também do aleijado. Porque ele não fala, sim, eu quero. Lógico que eu quero. Ele começou a falar, queixar-se. Ele começou a se queixar, mas não foi essa a pergunta. Ele começou a se queixar, ele falou assim, ó, lá no verso 7. Alguém está com o microfone ligado, por isso está dando esse apitozinho. Então, disse assim, ó. Ele respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Mas foi isso que Jesus perguntou? Jesus perguntou o quê? Você quer ser curado? Sabe como eu imagino a resposta desse enfermo? Eu acredito que é assim, quando as pessoas às vezes chegam para mim e perguntam, ué, por que você usa andador? E aí eu falo, eu tive um problema e começo a contar. Eu acho que esse homem, tantas pessoas faziam uma pergunta para ele, né? Ué, por que você está aqui? Por que você está deitado? Por que isso? Porque é o que eu consigo imaginar. Quando as pessoas me veem, elas perguntam por que eu estou usando um andador. E esse homem, ele não imagina que naquele momento Jesus está ali para resolver o problema dele. Nem consegue imaginar. Aí, vamos continuar. Aí, no verso 8, Jesus lhe disse, levante-se, pegue a sua cama e ande. Jesus não deu muito, vamos dizer, crédito para a resposta dele. Não deu. Porque Jesus falou assim, Jesus provavelmente queria ouvir, sim, eu quero. Porque quando Jesus fez essa pergunta ao cego que ele curou, o que o cego falou? Jesus falou assim, quer ser curado? Você quer ver ele? Sim, eu quero ver. Na hora. Mas ele não. Mas mesmo assim, o Senhor, com a sua misericórdia, foi e curou esse homem que já estava lá há 38 anos. Olha lá, vamos ver. Levanta-te, física e espiritualmente. Retoma o teu ânimo. Saia dessa situação. Saia dessa tristeza. Saia dessa condição que às vezes se acostumou a estar, a ficar. Saia desse comodismo. Saia dessa situação de paralisia. Toma o teu leito, pega o que você tem e recomece. Interessante que pega o teu leito, Jesus poderia falar assim, ó, levanta e anda, não é? Você está curado. Mas ele falou, pega o teu leito e anda. Aquele leito representava aqueles 38 anos dele ali. Toda vez que ele olhasse aquele leito, ele ia lembrar o milagre que aconteceu na vida dele. Às vezes ficam algumas marcas, algumas cicatrizes na vida da gente para lembrar dos milagres de Deus. Para mim, o meu andador é um milagre. Eu acredito nisso. O meu andador é um milagre de Deus. Porque não era para eu estar mais aqui. Ele me deu uma nova chance. Eu vejo o meu andador como o meu leito. Toma o teu leito e anda. Toda vez que você olhar para esse andador, você vai lembrar do milagre que aconteceu lá naquele 18 de abril de 2017. Eu acredito. E eu sou feliz com o meu andador. Muito feliz.
eu me sinto muito abençoada por tudo que Jesus tem feito. E ainda está fazendo. E aí, ele toma o leito e anda. Recomeça com aquilo que você tem. É um leito? É um mandador? É o que você tem nas tuas mãos? Recomeça com o que você tem, porque Deus vai fazer muito mais. Aí, vamos lá. E testemunhe. Ande, caminhe em direção aos seus sonhos. Toda vez que Jesus fazia um milagre, dava uma nova direção à vida daquela pessoa. Uma nova direção. Jesus escolhe aquele homem, ele estava ali totalmente desacreditado que poderia ir para o tanque, porque outras pessoas iam na sua frente. Era super necessitado, não tinha quem o ajudasse, estava só, sem dinheiro, sem ajudante e longe da água. Pensa que adversidade. Lembra que eu falei que o cenário, o quadro era terrível para esse homem? Terrível. Mas o Senhor fez o milagre. Quando todos te falarem, não é possível, não pode, não vai dar. Se Jesus falar, dá. E você crê nele, vai dar. Vai acontecer a mudança, o milagre. Que milagre que você está querendo? Que cura que você está querendo de Jesus? Qual é? É a cura física? É a cura da alma, da tristeza, da depressão? Que cura você quer? Ele está falando, você quer ser curado? Você vai dar uma desculpa falando, mas acabou o meu remédio, por isso que eu não fico mais alegre. Eu tinha um remédio. Não, ele está perguntando, você quer o quê? Você quer ser curado? Não importa onde está o teu problema, se está na tua alma, se está na tua família, se está no teu emprego. Não importa. Você quer o milagre? Isso é muito interessante. Muitos achavam que ele não havia mais esperança para ele. Deus é sensível e trabalha no tempo dele. Deus espera a participação da nossa vontade, manifestação da nossa fé para operar o milagre. A gente já viu algumas formas de milagre de Jesus. Algumas pessoas foram até Jesus. Lembra aquela mulher do fluxo de sangue? Ela foi até Jesus. Outros levam alguns a Jesus. Lembra daqueles amigos que colocaram o paralítico pelo telhado? Uns levam. E nesse caso, Jesus foi até a pessoa. Não importa. Ele escolhe a maneira dele agir. Mas acontece o encontro. O encontro é tudo. Bom, todo milagre aponta para essa mudança de prática, porque quando Jesus o viu no templo, disse assim, mais tarde, no verso 14, mais tarde Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse, escute, você agora está curado, não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior. Aqui dá a entender que a situação desse homem era por alguma coisa que poderia ter feito no passado, uma vida desregrada, alguma coisa, né? Que levou ele àquela condição. Porque Jesus alerta ele, né? Então, Jesus, agora você está curado. Não peque mais para que não aconteça com você uma coisa ainda pior do que já tinha acontecido. Então, sabe aquele caminho que você estava indo, que não é legal, que te leva distante de Deus? Não faça mais. Não tente ficar no caminho do Senhor. E uma outra parte aqui, só para elucidar, que os judeus questionaram ele, né? Porque ele estava carregando o leito dele, né? No verso 10,
Sim, por isso os líderes judeus disseram a ele: hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia. Gente, os judeus guardavam os sábados de uma maneira tão, a gente já comentou isso, né? Tão severa, que nem o homem não podia nem carregar aquela cama, porque era um trabalho. Não podia fazer isso. Então, eles estavam mais preocupados com os dogmas, né, com as práticas religiosas, do que com o milagre. Eles tinham que falar: nossa, que maravilha! Você era aquele homem que estava naquele tanque, porque eles tinham conhecimento do tanque. E 38 anos aquele homem ali, todo mundo conhecia ele. Poxa, que legal, você está andando, o que aconteceu? Não. Por que você está carregando a cama? Coisas tão pequenas. E deixa passar o milagre. Não se pegue nas coisas pequenas. Veja a maravilha de Deus. Às vezes a gente fica tão triste com coisas tão pequenas. Olha o céu, ele é imenso. Ali manifesta a glória de Deus. Olha o mar, ali manifesta a glória de Deus. Olha toda a natureza. Tudo é muito maior do que às vezes aquilo que a gente está vivendo. Tá certo? Quando Jesus o viu no templo, então disse: vá e não peques mais. Mude a direção, mude a forma de pensar e a forma de agir. Mensagem de hoje: que milagre você quer de Jesus? Ele está perguntando: você quer ser curado? Ele faz a pergunta e tem o poder de dar a ordem para que o milagre aconteça. Ele é o mesmo que está aqui falando com a gente hoje, através da sua palavra. É o mesmo que falou com aquele paralítico. Ele quer fazer milagres, mas precisamos dizer: sim, Senhor. Entra em mim, entra na minha casa, entra na minha vida. Faz a tua obra, Senhor. Amém? Amém. Então, agradeço a todos que estiveram: a William, a Sandra, a Milena, o Afonso, Gabriel, Ana Carolina, Zilá, a Glorinha, que é a Daia, e todo mundo, tá bom? Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Uma boa noite, um excelente final de semana. Até semana que vem, se Deus quiser. Beijo. Eita, o Hamilton tá de novo filmando aqui os bastidores aqui das nossas lives de toda quinta-feira, que é preparado com muito carinho para vocês. Nós damos o nosso melhor para poder compartilhar a palavra de Deus. Ele mostrando os bastidores, parece aqueles jornais, né? De calça de pijama, chinelo. Aqui, né, a parte de cima, ó, maquiagem, tudo certo. Mas os bastidores é assim, né, gente? Bem...